Bom dia, bom dia, bom dia, meninos! Pessoal, na aula de hoje eu separei várias questõezinhas, aquelas questõezinhas mais rápidas, que você consegue fazer ela com tranquilidade e principalmente aquela questão que você não pode deixar de fazer, e muito menos errar, por favor. Questões que caem todos os anos. A gente vai continuar seguindo a nossa linha da semana passada de trabalhar com razão e proporção. Me pediram no fórum para poder trabalhar com análise combinatória. É a matéria que vocês estão vendo em álgebra, né? Como eu ainda não sei até onde você foi, eu achei mais tranquilo deixar isso para a semana que vem, porque já deu tempo de você aprofundar um pouquinho mais no conteúdo. Se vocês quiserem me avisar até onde que vocês conseguiram chegar com o conteúdo de análise combinatória, vai me ajudar muito a nortear para não passar nada que o professor não tenha falado ainda e você acabar se confundindo. Como eu tenho pedido para vocês nas outras aulas, quando eu ler o enunciado, pausa o vídeo, pega o papel, tenta fazer sem calculadora, tá bom? Tenta fazer a continha na mão, chegar à solução, aí você solta o vídeo e vê se a sua ideia de resolução bateu com a minha, se você está seguindo um caminho bacana ou não. Não se esqueça de, no horário da nossa aula, quando você estiver vendo esse vídeo, ir lá no fórum, onde você pegou o link, e marcar presente, que é para eu saber quem é que está assistindo a aula no horário certo, ok? Vamos começar? Um vaso decorativo quebrou e os donos vão encomendar outro para ser pintado com as mesmas características. Eles enviam uma foto do vaso na escala de 1:5 em relação ao objeto original para um artista. Para ver melhor os detalhes do vaso, o artista solicita uma cópia impressa da foto com dimensões triplicadas em relação às dimensões da foto original. Na cópia impressa, o vaso quebrado tem uma altura de 30 centímetros. Qual é a altura real em centímetros do vaso quebrado? 2, 18, 50, 60 ou 90 centímetros? Pessoal, nós vamos começar com uma questão bem tranquila, tá bom? Questãozinha que caiu lá em 2018. A gente faz um comparativo de escala. Escala sempre cai. Todo ano tem questão de escala. 2020 vai ter questão de escala também. Pode escrever. A gente tem aqui um comparativo entre três situações. Nós temos o vaso real, certo? A gente tem a fotografia e nós temos a cópia impressa. Concorda? Eu desconheço qual é o tamanho do meu vaso real. Posso chamar esse valor de X. Eu tenho uma informação que a cópia impressa, ela tem 30 centímetros de altura. O vaso tem 30 centímetros de altura. Mas existe uma informação que, para a pessoa ver melhor, ela pegou a foto e aumentou 3 vezes, ela triplicou as dimensões, não é? Então, se ela triplicou, para eu achar o tamanho que esse vaso tinha na foto, basta eu dividir por 3, concorda? 30 dividido por 3, eu tinha uma foto em que o meu vaso tinha 10 centímetros. Agora vamos para a escala. Olha só, na escala, o desenho tem uma razão de 1:5, não é verdade? Isso quer dizer o quê? Que na fotografia, cada 1 centímetro corresponde a 5 no tamanho real. Dá para fazer uma regra de 3 aqui, não dá? Multiplica cruzado, 1 vezes x é x, 5 vezes 10, 50. Então, o comprimento real do meu vaso, 50 centímetros. Não vai 3 minutos para fazer essa questão, né? Essa é aquela questãozinha que você ganha tempo. Alternativa correta, letra C. Dúvida? Essa foi fácil, né? Se você pensou diferente, se você não achou tão fácil assim, me conta lá no fórum, ok? Vamos para a próxima? Já que acabamos de falar de escala, vamos continuar mexendo com a escala. Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem uma escala de 1 para 58 milhões. Considere que nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. A medida real em quilômetro desse segmento de reta é: letra A, 4.408, letra B, 7.632,
Letra C, 44.080. Letra D, 76.316. Ou letra E, 440.800 quilômetros. Temos agora mais uma questãozinha de escala, tranquila, você deve concordar comigo. Nesse caso, a gente tem uma escala que está de 1 para 58 milhões, certo? E a gente tem uma informação que no nosso desenho, o comprimento daquela estrada, daquele segmento de reta, é de 7,6 centímetros. Concorda? A gente pode montar uma regrinha de 3. Vamos chamar aqui a medida real desse segmento de reta de x. Lembrando que a gente está trabalhando com centímetros, quando a gente fizer a conversão, o valor que a gente vai encontrar também estará em centímetros. Beleza? Se a gente multiplica cruzado, eu tenho que x é igual a 7,6. 7,6, tem gente que não gosta de número decimal, você pode escrever ele como sendo 76 sobre 10, é a mesma coisa, não é? 7,6, 76 sobre 10, multiplicado por 58 milhões. Quando eu coloco esse 10 aqui embaixo, eu estou dizendo que dá pra gente simplificar, tá mais visível pra gente que simplifica. Eu posso cortar um zero com um zero aqui. Concorda? Vamos agora fazer a nossa multiplicação. 76 vai multiplicar por 58. Não tem calculadora no Enem, então faz a multiplicação na mão mesmo, certo? Olha só, 8 vezes 6, 48, sobe 4. 8 vezes 7, 56, com mais 4, 60. Agora, vamos com 5. 5 vezes 6 é 30, sobe 3. 5 vezes 7, 35, com mais 3, 38. Concorda? Agora, vamos somar, desce o 8, fica 0. 6 e 8 fica 14. Sobe 1, 3 e 1 fica 4. Beleza, só essa multiplicação bem aqui, só essa multiplicação deu 4.408. 4.408. Quantos zeros eu tenho? Olha só, eu tenho 5 zerinhos, concorda? 5 zerinhos? Então eu tenho 10 elevado a 5. Só que a gente está trabalhando em centímetros. E se você observar, a resposta ela foi pedida em quilômetros. Agora vem como que eu passo centímetros para quilômetros. Pensa aqui comigo. 1 metro, a gente sabe que tem 100 centímetros. Concorda? 1 metro tem 100 centímetros. E 1 quilômetro. 1 quilômetro, esse início de quilo, ele se refere a 1000. Então, 1 quilômetro tem 1000 metros. 1000 metros. Se 1 metro tem 100 centímetros, 1000 metros, para passar para centímetros, você precisa multiplicar por 100. Isso quer dizer, repetir os 3 zeros que eu tenho aqui e esses 2 zeros. Isso fica 3 e outros 2 zerinhos. Quantos zeros eu repeti? Foram 5, não foi? Então, observa bem. Esse número aqui, que equivale a 10 elevado a 5 centímetros, é o mesmo que a gente tinha aqui. A gente pode trocar isso por quilômetro. Isso representa 1 quilômetro. Então, qual foi a alternativa que me trouxe a resposta 4.408 quilômetros? Acredito que tenha sido a letra A. Se você observar, nós tínhamos 3 itens que tinha esse início. Na letra C, aparecia mais um zerinho no final aqui do valor, e na letra E aparecia 2 zerinhos no final do número. Basicamente, essa questão ela queria verificar se você sabe trabalhar com escala e se você sabe transformar quilômetro e centímetros. Então, toma muito cuidado. Esse conteúdozinho de transformação, isso é 6º ano, tá bom? Você não tem o direito de errar isso mais. Se você não se lembra, corre atrás para descobrir, porque isso aqui cai de verdade, cai muito, tá bom? Dúvida? Se tiver, me conta lá no fórum. Vamos ver mais uma rapidinha?
Os tipos de prata normalmente vendidos são 975, 950 e 925. Essa classificação é feita de acordo com a sua pureza. Por exemplo, a prata 975 é a substância constituída de 975 partes de prata pura e 25 partes de cobre em 1000 partes da substância. Já a prata 950 é constituída de 950 partes de prata pura e 50 de cobre em 1000. E a prata 925 é constituída de 925 partes de prata pura e 75 partes de cobre em 1000. Um ourives possui 10 gramas de prata 925 e deseja obter 40 gramas de prata 950 para a produção de uma joia. Nessas condições, quantos gramas de prata e de cobre, respectivamente, devem ser fundidos com os 10 gramas de prata 925? Letra A, 29,25 e 0,75. Letra B, 28,75 e 1,25. Letra C, 28,50 e 1,50. Letra D, 27,75 e 2,25. Ou letra E, 25 e 5. Em uma primeira leitura, essa questão pode parecer confusa. Vem muito número, muita informação, muita mistureira. Vamos simplificar as informações que o enunciado traz pra gente. Ele me diz que para produzir prata, ele mistura uma combinação de prata pura com cobre. Basicamente isso, certo? Basicamente isso, certo? Então, ele te diz como é que se produz a prata que se compra. Se você quer produzir uma prata 950, por exemplo, isso quer dizer que você está misturando 950 partes de prata pura com 50 de cobre, para que se tenha um total de 1000, ok? É basicamente isso. Se você quisesse fazer uma prata 925 mais 75 para poder fechar em 1000. Pegou a ideia? Conseguiu compreender? Então vamos ver o que ele está falando para você quando ele te pede para resolver essa questão. O enunciado te dá uma informação de que um ourives possui 10 gramas de prata 925. Opa! Se ele tem 10 gramas de prata 925, para 10 gramas de prata 925, quer dizer que ele tem 925 partes de prata pura. Para fechar 1000, tá faltando quanto? 75, não é? Acabamos de falar sobre isso. No enunciado, ele te traz uma informação que a gente tem essa divisão para formar 1000 partes da prata que vai ser comercializada, não é? Aqui eu não estou falando de 1000 gramas, eu estou falando de 10 gramas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 100, porque quando eu divido por 100, eu estou transformando aquelas 1000 partes em 10 partes. No caso, 1000 gramas em 10 gramas, certo? Então, eu vou dividir por 100 os dois valores que eu tenho aqui. E eu posso dizer que ele tem, dividir por 100 é caminhar com a vírgula que está aqui no final, ela volta 2 casinhas. Eu posso falar que eu tenho 9,25 gramas de prata pura e dividiu por 10 vai ficar 0,75 gramas de cobre. Concorda com isso? Só que esse ourives, ele está querendo produzir 40 gramas de prata 950. Peraí, vamos estudar o que esse cara está querendo produzir. Quando ele quer 40 gramas, ele quer o equivalente a 4 vezes 10 gramas. A gente já aprendeu a trabalhar o raciocínio de 10 gramas, então vamos dividir dessa maneira para o nosso cálculo ficar um pouco mais rápido, certo? Se eu quero partes de 950, se eu quero produzir uma prata 950, eu tenho de prata pura 4 vezes 9,50. Segue a mesma lógica dali. 4 vezes 9,50. E mais quanto do cobre? Do cobre eu teria 4 vezes 950 para 1000 é 50, né? Segue a mesma lógica, 4 vezes 0,50. Vamos ver o que ele já tem para a gente descobrir o que está faltando para ele, ok?
Vamos lá, se eu faço essa multiplicação, a gente está trabalhando agora com a prata pura, certo? Eu tenho 9,50 que eu vou multiplicar por 4. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 5 é 20, sobe 2. 4 vezes 9 é 36, com mais 2 vai ficar 38. A gente tinha duas casas após a vírgula, então eu vou vir aqui no final e vou colocar uma vírgula, deixando 2 zerinhos para o final, ok? Vamos ver o que ele tem de cobre. 4 vezes 0,5, 4 vezes 0,5, 4 moedinhas de 50 centavos, R$2, não é? Então, aqui de cobre, ele tem 2 gramas. Eu quero saber o quanto que falta, então eu vou retirar o que ele já tinha ali, que a gente tinha descoberto. Na prata, eu vou subtrair 9,25, então eu vou fazer aqui, ó, menos 9,25. Pega emprestado aqui no 8, vai ficar 7. Aqui fica 10, empresta 9 e 10. 10 menos 5 é 5, 9 menos 2 é 7, 7 menos 9 não dá pra gente fazer. Pega emprestado, vai ficar 2 e 17. 17 menos 9 vai ficar 8. Então, eu posso descer ainda o número 2. Desce a vírgula. Você tem 28,75 gramas que ele está precisando adquirir de prata. Em relação ao cobre, eu quero obter 2. Eu já tenho 0,75. Então, eu vou subtrair 0,75. Pega emprestado aqui do 2, vai ficar 1. 10 empresta, fica 9 e 10. 10 menos 5 é 5. 9 menos 7 é 2. Desce a vírgula e pode descer esse número 1. E isso é o que ele está precisando de cobre. Olha para as alternativas. Qual delas apresenta esse resultado? Acredito que seja a letra B. E aí, achou muito difícil? O cálculo muito complexo? Eu acho que o mais complicado aqui era a gente fazer a interpretação do enunciado, que o cálculo não era tão complexo assim, né? É só um bom e velho cálculozinho de números decimais, aquela coisa que sempre vai ter no Enem, tá bom? Teve dúvida? Se estiver me contando no fórum. Vamos começar a apimentar um pouquinho mais essas questões? A unidade de medida utilizada para anunciar o tamanho das telas de televisores no Brasil é a polegada, que corresponde a 2,54 centímetros. Diferentemente do que muitos imaginam, dizer que uma tela de uma TV tem X polegadas significa que a diagonal do retângulo que representa sua tela mede X polegadas, conforme ilustração. O administrador de um museu recebeu uma TV convencional de 20 polegadas que tem como razão do comprimento C pela altura A proporção de 4/3 e precisa calcular o comprimento C dessa TV a fim de colocá-la em uma estante para exposição. A tela dessa TV tem medida do comprimento C em centímetro igual a 12, 16, 30,48, 40,64 ou 50,80 centímetros. Bom, temos aqui algumas informações importantes, né? Se você não sabia como é que se calculava a polegada de uma televisão, agora você já sabe, né? Depois você faz o teste lá na sua televisão e vê se é isso mesmo. Olha só, a gente tem um retângulo que representa o nosso televisor de acordo com o que o enunciado nos passou. A medida X em polegadas está bem aqui no meio. E o enunciado me conta que essa televisão ela tem um total de 20 polegadas, não é? Então, já vou marcar aqui que nós temos 20 polegadas. Ele representou a altura como sendo A e o comprimento aqui embaixo como sendo C. E ele nos deu uma informação importante que é a razão que existe entre altura e comprimento. Ele me falou que o comprimento está para a altura na razão de 4/3. Se a gente quiser utilizar essas grandezas, a gente pode isolar uma delas. Por exemplo, se eu multiplico cruzado, olha o que acontece. A vezes 4 vai ficar. Isso mesmo, é igual a 3 vezes C. Se eu decido, por exemplo, isolar o A, eu posso dizer que essa altura é igual a 3 vezes o comprimento dividido por 4. Vamos deixar isso aqui reservado e vamos trabalhar com o restante que a gente tem. Se você olhar bem para esse triângulo, você vai observar que é um triângulo retângulo. E se é triângulo retângulo, você pode entrar com Pitágoras aqui. Se eu aplico o teorema de Pitágoras, eu tenho que a minha hipotenusa, que são as 20 polegadas, essas 20 polegadas ao quadrado
vão ser iguais a ao quadrado mais c ao quadrado. A gente está em busca da medida c, não é verdade? Então, é interessante eu tirar esse a daqui, né? Porque eu tiro o a, eu consigo trabalhar apenas com c. A gente já não tinha isolado o a bem ali? Vamos então substituir. Eu já posso colocar aqui que 20 ao quadrado é 400, né? E no lugar de escrever o a, eu tenho 3c sobre 4, todo mundo ao quadrado, ok? Mais c ao quadrado. Resolvendo esse parênteses, vai ficar 9c ao quadrado sobre 16. Concorda? Mais o próprio c ao quadrado. Vamos aqui fazer o mínimo múltiplo comum. Para isso, coloca o número 1 aqui embaixo. O mínimo entre 16 e 1 é o próprio 16. Então, vamos repetir o 400. Colocamos o 16 aqui. Lembra da regra? Divide por quem está embaixo e multiplica pelo de cima. 16 dividido por 16 é 1, que vai multiplicar por 9c ao quadrado e deixar ele intacto, certo? 16 dividido por 1 é 16. Multiplicado por c ao quadrado vai dar mais 16c ao quadrado. Esse cara que está dividindo aqui embaixo, ele pode passar para o primeiro membro da equação multiplicando, e aí eu teria 400 vezes 16. Somando aqui, ó, 9c ao quadrado mais 16c ao quadrado, vai dar pra gente 25. 25c ao quadrado. Se você quiser, você pode passar raiz em todo mundo aqui, tá bom? É um caminho. Mas se você quiser seguir, vamos embora, vamos continuar. Eu posso pegar esse 25 que tá bem aqui e levar pra lá dividindo. Então eu teria 4. Vê se você concorda comigo, só para facilitar nossas contas. Eu escrever 400 ou escrever 4 vezes 100 é a mesma coisa? Vou colocar 4 vezes 100, vai ficar mais fácil, você vai ver. 400 vezes 16 sobre 25, que passou dividindo, né? Por que eu fiz isso? Olha pra cá, 100 dividido por 25 dá quanto? Fica 4, não fica? Então eu vou ter 4 vezes 4 vezes 16. Isso é igual a c ao quadrado. 4 vezes 4 é 16, não é? E 16 vezes 16, posso escrever como 16 ao quadrado? Por que isso? Não tinha um expoente 2 ali no meu c? Se eu volto ele como raiz, tá facinho de resolver, não tá? E nem precisei fazer esse tanto de multiplicação. Basta eu cancelar. E eu encontro que o meu comprimento é de 16. Aí você vai lá correndo feliz e marca a letra B. E erra, porque não é a letra B. A gente estava trabalhando com uma medida que estava em polegadas. Então, a gente precisa passar essa medida para centímetros, que é o que a questão está querendo. Você deve observar que lá no enunciado você tem a informação de que uma polegada equivale a 2,54 centímetros, né? Então, vamos lá, a gente vai ter que multiplicar. Eu tenho 2,54 multiplicado por 16. 6 vezes 4 fica 24, sobe 2. 6 vezes 5, 30. Com mais 2, 32. Sobe o 3. 6 vezes 2, 12. Com mais 3, 15. Certo? Multiplicar por 1 é só repetir os números. Então, eu tenho 4, 5 e 2. Vamos somar todo mundo? Desceu 4. 2 e 4, 6. 5 e 5, 10. Sobe 1. 2 mais 1, 3. Mais 1, 4. Tínhamos dois números após a vírgula, não é? Então, vem aqui. Vírgula 40,64. Acredito que essa resposta correta você encontrou na letra D. Dúvida? Pensou em resolver desse jeito? Pensou diferente? Tá um pouquinho mais difícil que a anterior, porque envolveu mais uma ideia, que foi trabalhar com Pitágoras. Mas nada tão diferente assim, né? Vamos fazer mais uma? A mensagem digitada no celular enquanto você dirige tira a sua atenção e por isso deve ser evitada. Pesquisas mostram que o motorista que dirige um carro a uma velocidade constante percorre às cegas, isto é, sem ter visão da pista, uma distância proporcional ao tempo gasto ao olhar para o celular durante a digitação da mensagem. Considere que isso de fato aconteça. Suponha que dois motoristas X e Y
dirigem com a mesma velocidade constante e digitam a mesma mensagem em seus celulares. Suponha ainda que o tempo gasto pelo motorista X olhando para o seu celular enquanto digita a mensagem corresponde a 25% do tempo gasto pelo motorista Y para executar a mesma tarefa. A razão entre as distâncias percorridas às cegas por X e Y nessa ordem é igual a 5 quartos, 1 quarto, 4 terços, 4 sobre 1 ou 3 quartos. O enunciado nos diz que a distância percorrida pelo motorista é proporcional ao tempo que ele gasta digitando no celular, digitando a sua mensagem, não é? Então eu posso falar que quanto mais tempo ele passa digitando no celular, maior é a distância que ele percorre às cegas, concorda? Então, a gente pode entender quando ele nos fala que o tempo gasto pelo motorista X, ele me diz o seguinte: o tempo gasto pelo motorista X é 25% do tempo gasto pelo motorista Y. Eu posso trocar esse T de tempo por distância, por D. Então, eu posso dizer que a distância percorrida pelo motorista X também será 25% da distância percorrida pelo motorista Y. O que é 25%? Isso pode ser escrito como sendo a divisão de 25 por 100. Lembra disso? Multiplicado pela distância Y. Agora, essa fração dá para simplificar? A gente pode dividir por 25 em cima e embaixo, não pode? Se nós fizermos isso, a gente vai encontrar que a distância X é igual a 1 quarto da distância Y. Mas o que a gente está procurando não é a razão entre a distância percorrida pelo X e a distância do Y. Então, eu vou pegar esse Y e vou trazer ele para o outro lado dividindo, já que ele está multiplicando por essa fração. A gente tem, então, que a distância X dividida pela distância Y é igual a 1 quarto. Essa resposta você encontra na alternativa B. E temos aí mais uma questão que você não precisa de maneira alguma de 3 minutos para resolver, não é verdade? Vamos ver mais uma? O presidente de uma empresa, com o objetivo de renovar sua frota de automóveis, solicitou uma pesquisa medindo o consumo de combustível de 5 modelos de carro que usam o mesmo tipo de combustível. O resultado foi: carro 1, deslocamento de 195 km, consumindo 20 litros de combustível. Carro 2, deslocamento de 96 km, consumindo 12 litros de combustível. Carro 3, deslocamento de 145 km, consumindo 16 litros de combustível. Carro 4, deslocamento de 225 km, consumindo 24 litros de combustível. Carro 5, deslocamento de 65 km, consumindo 8 litros de combustível. Para renovar a frota com um modelo mais econômico em relação à razão, quilômetro rodado por litro, devem ser comprados carros do modelo 1, 2, 3, 4 ou 5. Pessoal, no final do enunciado, a gente encontra qual é a razão que a gente está procurando. A gente vai fazer para cada um dos carros a divisão entre o número de quilômetros rodados e a quantidade de litros gastos, ok? Tudo bem? Essa é uma questão que você tem que procurar meios, estratégias para tentar agilizar a sua vida, para você não ter que fazer todas as divisões de todos os carros. Talvez o caminho que eu estou seguindo aqui não seja o que você considera mais prático para você. É uma sugestão. Você tem diversas possibilidades para chegar nessa resposta. Lembrando que usar a calculadora não é uma delas, tá bom? Vamos analisar o que acontece com o carro 1. A gente sabe que o carro 1 ele percorre 195 quilômetros utilizando 20 litros. O carro 2, ele percorre 96 quilômetros utilizando 12 litros. O carro 3, ele percorre 145 quilômetros utilizando 16 litros. O carro 4 percorre 225 quilômetros utilizando 24 litros. E vou fazer aqui no cantinho o carro 5, que percorre 65 quilômetros utilizando 8 litros. A nossa ideia é comparar e ver em qual dessas frações a gente obtém o menor resultado. Mas para a gente comparar
frações em que o numerador e o denominador são diferentes, não é tão fácil assim. A gente teria, na prática, que fazer a divisão de cada um para chegar na resposta certa. Você se lembra que eu já falei algumas vezes que no Enem você pode sim utilizar a sua lógica e a sua intuição. Talvez, olhando aqui, você já fique em dúvida entre 2 ou 3 e basta você fazer a divisão entre eles. Agora, observa uma coisa. Se você olhar, todos os denominadores que a gente tem são todos múltiplos de um mesmo valor, não são? São múltiplos de quem? Todos eles são múltiplos de 4. Então, quer dizer que a gente pode simplificar todas as frações, a gente deixa todo mundo com o mesmo denominador. Então, a gente vai procurar qual que é o número que eu divido essa fração em cima e embaixo para chegar em um denominador 4. Eu quero, em todas elas, alcançar um denominador que seja 4. Tudo bem? Vou escrever aqui só para você não perder o foco do que a gente quer. Pensa, o que eu faço com 20 para ele virar 4? Para o 20 virar 4, divide por 5. Só que se você dividir embaixo, tem que dividir em cima também, né? É necessário. Olha só, 195. Eu vou tentar não fazer essa divisão por escrito. Tenta seguir a minha lógica. Ó, vou fazer aqui no rascunho. 195 é 100 mais 50 mais 40 mais 5, não é? Divide por 5. 100 dividido por 5 fica 20. 50 por 5 fica 10. 40 por 5 fica 8. E 5 dividido por 5 fica 1. 38, 39. Eu tenho aqui 39 sobre 4. Gostou? Continuando. Olha só, eu quero que o 12 se torne 4. Então, eu vou dividir por 3, né? Se eu divido por 3 em cima e embaixo, 12 dividido por 3 fica 4. 96. Esse eu não vou nem escrever no rascunho, tá bom? 90 dividido por 3 é 30. 6 dividido por 3 é 2. Então, eu tenho 32. Beleza? Vamos continuar. Ó, 16 eu quero que vire 4. Eu vou, então, dividir por 4. Concorda? 16 por 4 é 4. 145 por 4 já começa a virar problema. Porque ele não divide, não vai dar exato. Vamos comigo. Divide por 2, divide por 2, certo? 145. 140 dividido por 2 fica 70, certo? E 5 dividido por 2 fica 2,5, beleza? Divide por 2 de novo. 70 dividido por 2 fica 35. E 2,5 dividido por 2, 2 fica 1. E 0,5 vai ficar 0,25. Então, 35 mais 1,25, 36,25. Beleza? Vamos ver mais um. Olha só, do 24 eu quero chegar em 4. Para isso, eu vou fazer 24 dividido por 6. Se eu divido embaixo, eu divido em cima também. Vou começar dividindo por 3. Por quê? 225 divide por 3. Separa ele, desmembra em números aí que são múltiplos de 3. Eu poderia desmembrar o 225, por exemplo, em 210. Mais 15, não posso? 21 por 3 é 7. 210 por 3 vai ficar 70. E 15 por 3 é 5. Então, eu tenho aqui 75. 75 eu quero dividir por 6, não é? Já foi por 3, agora por 2. 75 por 2. Isso é 70 mais 5. 70 dividido por 2, 35. 5 dividido por 2, 2,5. Soma tudo, você tem 37,5, ok? E para fechar, a gente tem um 8 que vai virar 4. Para isso, eu vou dividir ele por 2. Divide por 2 em cima e embaixo. Olha só, 8 dividido por 2 fica o 4. 65 dividido por 2. 60 por 2 é 30. 5 por 2 é 2,5, né? Então, eu tenho 32,5. Qual desses é o carro mais econômico? Lembrando que, em se tratando de carro, eu quero aquele que rode mais quilômetros em menos litros. Já que a gente está trabalhando todos eles com 4 litros, quem é que roda mais quilômetros por litro aqui?
32,5, 32, 36,25, 37,5, temos um campeão. Na letra A, você tem a informação do primeiro carro. Ele vai ser o nosso carro mais econômico, ok? Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, com experiência 1, e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado, e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante o jogo, o jogador J1 de nível 4 e experiência 5 irá atacar o jogador J2 de nível 2 e experiência 6. O jogador J1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa do seu oponente era 112, 88, 60, 28 ou 24. A gente precisa organizar algumas dessas informações que estão trazendo nesse enunciado tão extenso, tão confuso e que acaba bagunçando, dando um nó na sua cabeça, né? A gente tem um jogo e nós temos nesse jogo dois tipos de força. Uma força que eu vou chamar de FD, que é a força de defesa, e nós temos a força de ataque, que eu posso representar por FA. De acordo com o enunciado, a gente sabe que a força de defesa, ela é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado da experiência. Então, eu posso falar que ela é diretamente proporcional ao nível e a medida da experiência ao quadrado. Se fosse inversamente, seria 1 sobre isso, ok? Beleza? E ele me diz que a força de ataque, a gente vai inverter. Ela vai ser diretamente proporcional à experiência e ao quadrado do nível. Tudo bem? Ele te dá uma coisa muito escondidinha no meio desse enunciado, uma informação extremamente importante. Ele começa te falando o seguinte, que cada jogador ele começa com o nível 1 e experiência 1. De acordo? Então, vai começar um jogo, todo mundo tem nível 1, experiência 1. Só que, se eu substituir isso nos dois casos, olha o que acontece. 1 vezes 1 ao quadrado dá 1. Concorda? De novo. 1 vezes 1 ao quadrado dá 1. Só que, olha o que ele fala. Ele diz que, no início do jogo, os participantes possuem força de ataque 2 e defesa 1. Força de defesa 1, ok. Força de ataque 2, não deu 2 aqui, deu 1. Então, para eu escrever da maneira adequada a fórmula da força de ataque, eu preciso ainda vir aqui e multiplicar por 2, porque aí bateria. Aí ia dar certo, né? Beleza. Estamos fazendo a interpretação e descobrindo as fórmulas para a gente poder aplicar a situação daqueles dois jogadores. Vamos escrever o que está acontecendo com cada jogador? A gente vai ter uma situação aqui que a gente sabe que o jogador 1, ele está no nível 4 e experiência 5, tudo bem? E o jogador 2, ele está no nível 2 e experiência 6. E aí vem uma informação que o jogador J1, ele venceu o confronto porque a diferença entre a sua força de ataque, quem atacou? Jogador 1. Então, para o jogador 1, vamos usar a força de ataque, tudo bem? Então, ó, daqui nós teremos a força de ataque é igual a experiência vezes o nível ao quadrado vezes 2. Esse 2 faz toda a diferença, tá bom? Multiplicando, ó, a experiência dele
é 5. O nível é 4. 4 ao quadrado vezes 2. 4 ao quadrado, 16. 5 vezes 2, 10. 16 vezes 10, 160, concorda? Vamos ver. Se o jogador 1 atacou, é porque o 2 defendeu, não é? A força de defesa tem aquela primeira fórmula ali. Ela vai ser o nível multiplicado pela experiência ao quadrado. Então, vamos lá para o jogador 2. A força de defesa vai ser o nível 2 vezes a experiência 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36, vezes 2, 72. Concorda? O que a questão está querendo saber é a diferença entre a força de ataque e a força de defesa. Diferença é subtrair, né? Vamos pegar aqui 160 menos 72. O 6 vai precisar emprestar, vai ficar 5 e aqui 10. 10 menos 2 é 8. 5 não dá para tirar 7, vamos logo de cara com o 15, né? 15 menos 7 fica 8. A diferença foi de 88. Resposta correta? Alternativa B. E aí? Fácil, difícil? O que você achou dessa questão? O que você achou das outras questões? Me conta lá no fórum, tá bom? Quero ouvir vocês. Não esqueçam de escrever presente lá no fórum para vocês ficarem com presença na nossa aula. Tchau, tchau, e semana que vem a gente fala um pouquinho de análise combinatória.